Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, hoje é uma oportunidade que você tem também de fazer assim a extensa do transbordo. Às vezes você não pode estar aqui conosco, mas você pode fazer a gravação. E hoje, sem demora, quero chamar a Lila Silva para estar transbordando aqui conosco. E como você sabe, Lila tem o trabalho dela, então ela faz a gravação antes, coloca aqui. Você também pode fazer isso, você que trabalha, que está na correria, levando o filho para a escola, mas não deixe de transbordar conosco na manhã desse dia, viu? Então, Lila, vem para cá, queremos te ouvir nessa manhã as maravilhas do Senhor. Deus é bom. Bom dia, pessoal. Vou iniciar aqui compartilhamento. Se por um acaso der algum problema aí, grita que eu não vejo ninguém. Meu Deus. Só um minutinho. Agora vai, hein? Quero contar um pouquinho de como que algumas coisas que eu vivi atrapalhou o meu relacionamento com Deus e com os meus filhos, né? É, mas para contar a respeito disso, eu preciso voltar lá atrás, bem na minha infância, para explicar algumas coisinhas, né? É um passo a passo, né, gente? Grande parte da minha infância eu morei com a minha avó e eu cresci com ela me levando para a igreja, né? E vendo o exemplo dela, vendo ela fazendo fofocas. Eita! E eu até anotei aqui que existem dois tipos de fofoqueiro. Aquele que fala porque gosta de falar, né? Como a pastora Rose explicou há um tempo pra gente sobre essa tal da lalação, que a pessoa fala pelos cotovelos, adora falar. O apelido da minha avó era Maria Faladeira. Lá no morro onde a gente morava, existiam muitas Marias, né? E para as pessoas identificarem de qual Maria a qual Maria que eles estavam se referindo, eles botavam apelidos. E o da minha avó era Maria Faladeira. Só para vocês terem uma ideia, né? Esse é um tipo de fofoqueiro. O outro tipo de fofoqueiro é aquele inflamado que gosta de causar maldade. Só que a minha avó era o tipo um, né? O tipo falador mesmo, que gosta de falar. E eu, assim, eu cresci vendo isso e eu nunca gostei. Eu praticamente fui pelo caminho oposto, sabe? Eu fui no caminho tão oposto que cheguei a ser exagerada. Eu ficava aleatória às coisas que estavam acontecendo ao meu redor. O problema é que muitas das coisas que estavam acontecendo tinham a ver comigo e eram coisas que eu deveria ter prestado atenção e infelizmente eu não prestei atenção. Eram coisas da minha vida, mas como eu aprendi a ser assim, simplesmente não prestar atenção em nada, eu não prestava atenção em coisas que eram importantes na minha vida. Como no meu casamento, por exemplo, vários problemas que eu tive no meu casamento, que eu via que eu basicamente eu estava casada com Nabal, sabe? Vocês conhecem aquela história da Abigail e Nabal? Então, basicamente, para quem não conhece a história, né? Era um casal. Nabal era um homem muito duro, muito ruim de coração, e ele foi afrontar logo quem ele não deveria, né? O rei Davi. Foi afrontar o rei Davi, não honrou o rei ali, deixando que ele bebesse da água lá, comesse lá as frutas, se não me engano era isso mesmo. E o rei Davi já estava pronto para a guerra, né? Já estava pronto para matar Nabal e toda a família dele. E aí Abigail interviu e foi com
exemplo, da sabedoria do Espírito Santo e apaziguou aquela situação. Então, assim, eu vejo que eu vivi 19 anos casada com Nabal, meu Deus. Mas, assim, eu não era uma Abigail, gente. Eu não tinha essa sabedoria. Não, não, não. Não tinha, não. Eu, na verdade, eu era uma pessoa, como eu falei antes, bem assim, bem aleatória, sabe? Eu não ligava para nada, eu não estava nem aí com a hora do Brasil, não queria saber o que estava acontecendo. Já aconteceu bem no início do meu casamento, minha filha estava, minha segunda filha mais nova, né? Estava tava recém-nascida e eu acolhi na minha casa amigos dele para dormir na minha casa, que ele chegou contando uma história de que eles estavam fugidos da onde eles estavam morando, porque não podiam encontrar com eles, e depois eu fui saber que, na verdade, eram bandidos, eram bandidos, estavam fugidos, né? Porque tinham feito besteira, né? Porque bandido só faz o quê? Besteira. E eu não sabia de nada, porque eu não me ligava, eu não estava nem aí, sabe? Eu não prestava atenção nas coisas. E um tempo depois desse episódio, com ele já se envolvendo com esse tipo de pessoa, já participando de algumas coisas ilícitas, acabou sendo preso, né? E eu passei o que um ano e pouco, quase 2 anos, visitando ele na prisão, passando por aquele processo todo que é muito dolorido para as famílias. Eu não sei se hoje ainda está assim, mas a revista em presídios, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, naquela época, era era do tipo bem constrangedor. A mulher, homem, não importa. A gente entrava de 3 ou 4 pessoas dentro de uma sala, né? E a gente tinha que tirar toda a nossa roupa e virar de costa e abaixar, tocar no chão a ponto de a guarda que estava de frente para a gente visse se tinha alguma coisa escondido nas nossas partes. E você imagina quão constrangedor era isso. E eu estava ali, era o meu marido. E eu estava ali, passando por aquela situação, por com, por porque eu não prestava atenção nas coisas, eu não quis saber e eu estava pagando preço. E depois que ele saiu da prisão, a gente teve que vir para Campo Grande, morar aqui em Campo Grande. A gente morava na Baixada Fluminense e na época a Baixada Fluminense era assim, dividido em várias facções, né? Facções criminosas. E aqui em Campo Grande, para o lado onde a gente veio morar, era a área de milícia. E a situação que ele falou para mim era que se ele ficasse morando lá, próximo daquelas facções, ele ia ser obrigado a trabalhar para eles, já que ele foi preso, ele já tinha passagem pela criminal, né? E aí eu aceitei, vim morar aqui em Campo Grande, fiquei longe da minha família, longe da minha igreja, longe de tudo, morando com um homem que não me deixava trabalhar. E foi muito duro para mim, sabe? Mas um belo dia apareceu uma pessoa na minha porta perguntando se eu queria vender a Avon.
Ai, gente, foi quase que uma liberdade para mim, sabe? Eu comecei a vender uns produtozinhos de cosméticos da Avon e eu, assim, senti um prazer, um pequeno prazer de ser um pouquinho mais independente, sabe? É claro que a Avon não dá rios de dinheiro, né? Mas eu sentia aquela independência, eu comecei a sentir esse prazer, né? E mas ele, por outro lado, ele não gostava nem um pouco. Quando eu pedia dinheiro para fazer qualquer coisa, comprar roupa para mim, por exemplo, ele brigava. Ué, você não está vendendo Avon? Compra com seu dinheiro agora. Porque, na verdade, ele tinha horror ao fato de eu estar me tornando independente. Para ele, não sei o que passava na cabeça dele, parecia que eu simplesmente ia, estou vendendo Avon, estou ganhando rios de dinheiro, posso me bancar, mete o pé. Na cabeça dele, devia de ser isso, né? Mas não foi assim, tive que ir aturando, né? Meus filhos pequenos e eu tendo que engolir todos aqueles desaforos. Tanto que algumas vezes eu já até uma vez eu tive que presenciar um amigo falando para mim, poxa, não leva mal não, mas teu marido mandou eu jogar o currículo fora, que eu tinha entregado um currículo para esse rapaz dar na empresa onde ele trabalhava, um currículo meu que eu tinha feito. E eu fiz a besteira de entregar esse currículo na frente do meu marido. Aí eles foram embora, meu marido foi, pegou o currículo, rasgou e jogou fora. É desse jeito, era desse jeito que eu vivia, né? Eu vivia com um inimigo dentro da minha cama, casa, né? Porque um homem que faz isso com a mulher, sinceramente, é um inimigo, né? Tava morando com o inimigo. E eu fui vivendo assim, até um belo dia que eu descobri que ele estava viciado. Ele se viciou dentro da cadeia, quando ele foi preso pela primeira vez. E eu descobri que ele estava viciado e ele, assim, de vez em quando fumava no quintal. E eu achava aquilo horrível, ficava brigando. Toda vez que eu achava as coisinhas dele pela casa, eu jogava fora. E eu brigava muito com ele porque as crianças estavam crescendo. Nessa época, as crianças já estavam, tipo, 13, 14 anos. E eu só estava tentando, sabe? Tentando, dando chance, fazendo de tudo. Eu estava em uma igreja aqui perto de casa. Eu matriculei nós dois em um curso chamado Casados para Sempre. Muitas pessoas conhecem, né? Tem se tornado bem popular esse curso dentro das igrejas para casais. E eu chamei ele para participar, ele concordou. Nas duas primeiras aulas ele foi, ele até tentou. Mas na terceira aula ele já começou a brigar, chegar atrasado. E foi caindo o nível ali, né? Tipo, hoje eu chego atrasado, amanhã eu não vou, pronto. E depois de muitas brigas, por conta de ele não estar assumindo, é, indo, né, no compromisso que ele assumiu comigo, né, cumprindo com o compromisso, eu, no meio de uma briga, eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, eu oro por mim. Você ora por você. Eu não quero mais saber de você. Eu vou cuidar da minha vida. Você não pense mais que você não vai ter mais nada meu. Nada. Nada de bom meu você não vai ter. Eu já estava saturada, gente. Eu já estava já por aqui, eu não aguentava mais. E eu fui lá
nos líderes lá do curso, entreguei tudo, falei que não queria mais. E a impressão que dá é que o inferno ouviu, sabe? Que eu falei do eu oro por mim, você ora por você. Que uma semana depois que eu falei isso para ele, ele foi preso novamente. Ele foi preso, ele estava na porta de uma favela lá, pegando maconha para ele e para os amigos que moram próximo da gente. E aí você vê, né, que o buraco vai ficando cada vez mais embaixo. Sendo que depois de um tempo que ele estava preso, eu descobri documentos aqui em casa que ele estava pegando empréstimo com agiotas e botou na minha casa como garantia. Ou seja, foi Deus que fez ele ser preso. Foi Deus. Ele ficou 3 meses preso apenas. Apenas 3 meses. Mas foi Deus que fez isso acontecer dessa forma para que eu abrisse os meus olhos, para que eu pudesse tomar uma posição, sabe? Eu ainda não estava assim firme na igreja, meu relacionamento com Deus não era bom. Meu relacionamento com os meus filhos, eu na verdade, eu estava tentando sobreviver. Eu não estava nem conseguindo cuidar dos meus filhos porque ele não deixava eu cuidar dos meus filhos. Toda vez que eu queria ensinar algo de útil para os meus filhos, ele se metia no meio. Era como se só ele que pudesse fazer, ensinar, explicar, aconselhar. Era só ele. E aí não teve jeito, né? Eu, depois de entender que não tinha como viver dessa forma, porque eu já estava agoniada, já estava deprimida, eu já estava pensando em me matar. Eu não aguentava mais. As nossas brigas eram constantes e eu tentava não brigar perto das crianças. Então eu decidi me separar e eu consegui, né? Porque eu já conhecia ele ao ponto de entender o que que eu precisava fazer exatamente para conseguir me separar dele. E aí eu consegui me separar dele. Um belo dia, ele combinou que a gente venderia a casa, continuaria morando no mesmo, na mesma casa, né? Mas quando vendesse, cada um ia para o seu lado. Só que, como eu estava firme no que eu tinha falado de me separar, eu estava vivendo como se eu tivesse separada. Eu não estava tendo nenhum relacionamento com ele. E aí, alguns meses depois, ele não aguentou isso, né? E foi morar com a mulher que ele já estava com ela, né? Foi, meteu o pé, foi morar com a mulher. E eu fiquei feliz da vida, né? No outro dia, no dia seguinte, eu era outra mulher. Parecia que tinha saído uma carga gigante negativa das minhas costas, o peso todo. Eu era uma pessoa leve, feliz, alegre. Eu era outra pessoa, completamente. Mas ele continuava e o tempo todo falando, eh, colocando os meus filhos contra mim, falando um monte de besteira na cabeça deles. Meu relacionamento com os meus filhos ficou mais abalado ainda, porque eu já não era, eu já não tinha um relacionamento bom com eles antes, né? Porque eles não conheciam, eles não me conheciam. Eles apenas viam a mulher que ele pintava, que o meu ex pintava. Não, não a mim. Eles não me conheciam. E nisso, com o tempo passando, minha filha resolveu sair de casa para ir morar na casa do namorado. Ah, não estava aguentando. Ela em casa ela não fazia nada, não fazia nada, não ajudava em nada, mas mesmo assim ela não estava aguentando. Não sei o que que ela não estava aguentando, sabe?
Tá, saiu de casa, eu fiquei muito triste, muito, muito revoltada com ela, mas houve um momento que ela viu que não ia dar certo e ela voltou para casa. E o meu filho, a esse ponto, nesse ponto da nossa vida, ele já estava na igreja, ele já estava noivo com a Juliana, e ele, assim, participando de vários cursos na igreja, né? Participou também do curso Homem ao Máximo. Meu relacionamento com ele melhorou muito depois que ele começou a fazer esse curso. E ele mesmo me chamou para conversar. E ele me explicou que ele precisava ser o filho, me honrar, ser filho verdadeiro, sabe? Ele precisava me amar como uma mãe de verdade, porque, na verdade, a mulher que ele conhecia era a mulher que o pai dele pintava para ele. E a gente quase não se falava. E depois que ele passou a fez esse curso, nós começamos a conversar mais, nos aproximamos mais. E ele sentado, conversando comigo, ele me falou: Mãe, eu quero me casar. Eu amo a minha noiva, eu amo a Juliana e eu quero me casar com ela. Mas eu não posso jamais ser essa pessoa hipócrita que ama uma mulher, mas não soube amar a própria mãe. Eu não posso tratar ela bem se eu não trato a senhora bem. E ali nós nos reaproximamos. E foi tão bom para mim ouvir isso, porque eu já não sabia mais. Eu não sabia mais como chegar nos meus filhos, sabe? Eu ainda passava por dores da minha infância, como eu contei para vocês, né? Da minha adolescência. Eu não sabia se era aquela pessoa carinhosa, sabe? Não sabia. E depois que Caroline voltou para casa, eu e Gustavo já estávamos bem próximos e ele começou a fazer essa ponte entre eu e ela, sabe? Colocar a gente para conversar, parecer duas crianças birrentas, sabe? E ele falava: Não, fica aí, vocês vão conversar agora. E ele estava sempre ali fazendo essa ponte. Caroline me lembra muito eu na minha adolescência, que era assim, meio orgulhosa, sabe? De não queria dar o braço a torcer. E ela demorava muito para falar as coisas, às vezes não se abria, mas nós conseguimos dar uma melhorada no nosso relacionamento. Ela conheceu o Vitor e um pouquinho depois, nossa, muito pouco tempo depois que ela conheceu o Vitor, ela engravidou. E no dia que eu descobri que ela estava grávida, nossa, eu fiquei muito feliz, muito assustada ao mesmo tempo, mas eu tinha dentro de mim, aquele alívio, sabe? Do tipo que eu sabia que, assim, uma mulher, quando ela é mãe, ela é obrigada a aprender, ela é obrigada a rasgar o orgulho dela, sabe? E se submeter a tratamento com os filhos, a marido, a casa. Ela é obrigada a tudo isso. E aquele orgulho dela todo se quebraria ali, no momento que ela aprendesse a ser mãe. E eu me senti aliviada quando eu ouvi que ela tinha engravidado. Mas aí a gente passou por esse processo também, né, de Caroline sair de casa, porque eu não queria. Se ela não saísse de casa,
ela ia ser aquele adulto que sempre ia estar dependendo da mãe. Essa criança não ia crescer num lar, pai, mãe, certinho, sabe? Ia ficar tudo ao avesso, não ia ser bom para a vida dela. E eu tive que estipular um prazo para ela sair de casa. Eu cheguei com o Vitor, conversei e tive que estipular um prazo para ela sair de casa, porque eu estava vendo tudo acontecendo, e a barriga crescendo, e eles não tomavam uma atitude, eles não me falavam nada, eu não sabia o que que eles estavam fazendo. Eles já estavam preparando tudo, mas como eu estipulei um prazo para ela sair de casa, ela saiu com aquela sensação de que eu estava expulsando ela. E não foi assim. Graças a Deus que hoje tudo se resolveu. Não, não tem mais essa sensação. Hoje, aquela menina que não movia um dedo dentro de casa para fazer um ai, para fazer nada. Hoje a casa dela é organizada, limpa, arrumada. A filha dela só anda limpinha, cheirosinha. E eu dou glória a Deus por esse posicionamento que eu tive que dar, sabe? Porque foi muito triste. Foi muito triste para mim. Coração de mãe. Foi muito triste. Porque no meu coração e no coração dela, a gente tinha essa sensação: minha mãe tá me expulsando. E não era isso. Eu precisava, tipo, como uma mãe de passarinho que faz o passarinho pular para fora do ninho para poder voar pela primeira vez, sabe? Ela precisava voar. Ela precisava voar. E foi lindo ver isso. Hoje, a minha filha está na casa dela, com o marido dela, vivendo um casamento que não é fácil, mas ele ama ela ama ele, e eles são abençoados. O meu filho também. O casamento do meu filho foi a coisa mais linda. A coisa mais linda, gente. Vocês viram, vou botar lá no grupo para vocês fotos. Aquele momento que ele honrou, houve uma parte na cerimônia onde os noivos viravam para os pais e lavavam os pés dos pais. E nesse momento de lavando os pés, os meus pés, o Gustavo falou para mim: mãe, a senhora não me deve nada. Tudo que a senhora tinha que fazer por mim, a senhora fez. Eu recebi da senhora o melhor que a senhora pôde me dar. E foi tão bom ouvir isso do meu filho, porque eu não me sinto ter dado o melhor, sabe, para eles. Eu não sinto, mas eu sei que foi o melhor que eu pude naquele momento. Foi muito triste essa toda essa minha trajetória, mas eu sei que o meu filho não tem mágoa. O meu filho passou por esse processo que foi dolorido, mas ele se tornou um homem forte, sabe? Às vezes a gente tenta privar os nossos filhos de dores e eles acabam sendo pessoas fracas, dependentes da gente. A gente não pode fazer isso. A gente precisa mostrar para os nossos filhos a realidade da vida, não privar eles de passar pelos processos que eles têm que passar. Com meu filho, com a minha filha, foi assim. E hoje ainda tem muita coisa para se resolver, mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu sei que eu amo meus filhos, eu amo minha netinha, Maia. Eu amo e eu oro por eles, para que Deus prospere, para que venham mais netos,
para que Deus multiplique as finanças deles, para que eles consigam se estabelecer bem, estarem bem, viverem bem. Esse é o meu legado, legado dos meus filhos abençoados, dos meus filhos vivendo bem, prosperando. E é tudo isso que a gente precisa, ver a nossa família crescer. Não tem alegria maior do que essa. Um relacionamento bom com os nossos filhos, com Deus. É tudo que a gente precisa. Gente, obrigado por me ouvirem. Que Deus abençoe vocês. Haverão mais transbordos. Com certeza haverão mais transbordos, viu? Oh, glória a Deus. Pastor Rogério sempre fala que o maior legado é o que a gente deixa nas pessoas, né? Glória a Deus pela sua vida, Lila. Como Tanuri fala que o Senhor não desperdiça nada. Por mais que a gente acredite que a gente não deu, Ele faz ser suficiente. Deus é lindo. Meu Deus, que transbordo gostoso. Ei, você aí que não consegue contar, a gente faça com a Lila, grave, venha para cá, mas não deixe de transbordar. É bom ouvir as maravilhas de Papai do Céu. Deus é bom. Tá no Oriósco nessa manhã. Abençoa a Lila aqui mais uma vez. Obrigada, Lila. Obrigada por tudo, viu? Amém, glória a Deus. Pai querido, que alegria contemplar tua bondade, tua fidelidade, Pai. O ciclo se renovando da vida, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nos princípios da honra, a cura, a relacionamento familiar, novidade de vida, Pai. Obrigada por toda a história que Lila viveu, cada aprendiz, filhos, agora da sua netinha, que chega num novo tempo, Pai. Nesse tempo de cura, onde os amores de mãe e filho estão sendo fortalecidos, curados, transformados. E isso vai gerar casa na vida da Maia, nas gerações vindouras, Pai. Nós queremos te louvar, te bendizer, Pai, porque o Senhor é o Deus que transforma todas as coisas. E como nós falamos aqui, Senhor, Parei de ouvir, o Senhor gente, eu está congelei. fazendo agora na vida da Lila, toda essa consciência que o Senhor trouxe para ela nesse tempo e para os seus filhos, vai ser esse legado lindo na vida da Maia. Nós te louvamos por isso, te bendizemos, pedimos ao Senhor que complete a tua boa obra na casa dela, na vida dela. Nós oramos aqui pelo sonho dela, do novo casamento, do Boaz que o Senhor trará. E hoje uma mulher madura, firmada, alicerçada na fé, para ter essa casa, esse lar, meu Deus, onde transborda a vida do Senhor, a palavra do Senhor, Pai, onde ela vai poder ser amada e amar e cuidar, e onde os filhos dela vão ver, Pai, essa história completa, vão contar essa história completa da mãe. Muito obrigada